Olá a todos, bem-vindos. E hoje para falar aqui sobre um tema diferente, mas que tem assolado a equipa do Benfica, tem assolado o próprio Bruno Lage que já saiu, tem assolado o próprio José Mourinho que chegou há pouco tempo, e este é um problema real daquilo que são as ambições do Benfica para os próximos tempos. A verdade é que o Benfica não tem tido um nível exibicional que entusiasme, não tem tido um nível exibicional que faça sonhar com o futuro, mas tem tido um nível exibicional que nos deixa a todos muito preocupados. Agora, se pode ser feito mais ou se poderia ter sido feito mais no planeamento, é isso que nós vamos discutir. Antes de avançarmos, pedir aqui a vossa ajuda para o canal continuar a crescer. Tenho visto as estatísticas, tem estado a bom ritmo, mas também reparei que muita gente está aqui e ainda não subscreveu. Se gostam do Benfica, se gostam de conteúdos do Benfica, ajudem o canal a crescer com o vosso like, a vossa subscrição ou o vosso comentário para eu conversar com vocês depois do jogo. Partindo aqui para o tema, José Mourinho, para já não o vou colocar aqui sobre qualquer tipo de instabilidade, no sentido de dúvidas sobre o seu valor. Todos nós conhecemos o valor de José Mourinho, todos nós sabemos que as últimas épocas não têm sido tão boas como a época, se calhar, há 7, 8, 10 anos atrás. Acaba por ser aqui um facto. A nível de futebol jogado, porque ele ainda há bem pouco tempo ganhou competições europeias, ou seja, a nível de futebol jogado já não tem tido a capacidade que tinha anteriormente. Mas, neste caso, no Benfica, acaba por ser muito complicado, porque o Benfica tem tido aqui. Ele, para já, apanhou a equipa animicamente muito arrasada. Nota-se perfeitamente que todos os jogadores estão com crise de confiança, insegurança, instabilidade, muitas dúvidas sobre o que tem que fazer em campo, muitas dúvidas sobre a sua missão, a equipa parte-se com facilidade, mas isto já era sabido, ou seja, quando o José Mourinho assume numa quinta-feira para jogar na sexta ou no sábado a seguir, isto era claro como água que não ia haver treino para nada, ou seja, o José Mourinho foi para o primeiro jogo com 2 treinos, ganhou 3 no primeiro jogo, depois teve mais 2 treinos e no outro a seguir já acabou por perder. Não há milagres, ou seja, não há tempo de treino, não há tempo não há tempo para passar a mensagem, para passar as ideias, porque uma coisa é dizer, meus amigos, eu quero que joguem assim, 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 assim. Ele até pode dizer isso, mas os jogadores depois não sabem colocar isso em campo se não houver um treino estruturado, se não houver exercícios no treino, se não houver tempo para observar o adversário e perceber onde é que estão as lacunas, se não houver tempo para este tipo de coisas, é óbvio que o Benfica nunca vai render aquilo que poderia render. A juntar a isto toda a instabilidade que o clube tem neste momento. Não estou a falar das eleições, já sabem que não me vou meter nisso para já, mas estou a falar na instabilidade a nível de resultados, ou seja, sai um treinador, entra um treinador, há muitos nervos nas bancadas, há muitos nervos no campo, há a questão do planeamento da época. O Benfica teve até tarde no campeonato do mundo de clubes e teve ali só apenas duas semanas de férias e acabou por, por voltar e ter logo uma super taça a seguir à Eusébio Cup, ou seja, não houve tempo de trabalho. E isto depois manifesta-se também a nível não só no campo, a nível tático, mas também naquilo que são os aspectos físicos. Ou seja, o Benfica tem aqui um grupo de jogadores que transita da temporada passada e que não consegue ter os índices físicos porque não teve tempo para descansar. E há aqui outra questão, e já lá vamos mais à frente, por isso vão aguardando aqui pelo desenrolar do meu discurso, que é para depois também verem se concordam ou não, mas a questão aqui é... os que ficaram da temporada passada, e já sabemos que o Benfica troca de muitos jogadores, uns saem, outros entram todos os anos, mas os que ficaram não tiveram descanso e ao fim de, não sei, o Benfica deve ter feito agora 12, 13 jogos nesta temporada, ao fim de alguns jogos, o que acontece é que a usar sempre os mesmos jogadores, e eu concordo que deve haver mais rotação, mas já lá vamos, a usar sempre os mesmos, sem descanso, já se nota o cansaço nesses mesmos jogadores. Estou a falar, eventualmente, o Otamendi está a falhar mais do que a temporada passada, o António começou bem, tem vindo a baixar, o próprio Pavlidis nota-se o desgaste, o próprio Sheldrop, isto falando naqueles que transitam da temporada passada. Quem chegou de novo tem aqui um problema diferente, ou seja, vamos pegar aqui no caso do Dedic, que começou muito bem e tem vindo a perder gás, vamos pegar aqui no exemplo do Enzo, que começou muito bem e vem a perder gás. Isto porquê? Porque o que acontece é que estes jogadores, por exemplo, pegando nestes dois, estes jogadores não fizeram pré-época. Acabaram a sua época nos seus clubes em maio, como os campeonatos
praticamente da Europa toda, acabaram a sua época em maio e depois, por exemplo, pegando aqui no Dedic, que já sabia que ia estar aqui no Benfica logo muito cedo, ali a 10 de junho, por aí, 10, 12 de junho, mas a questão é que não teve pré-época, a mesma coisa com o Enzo, ou seja, chegaram ali mais ou menos por agosto e jogaram logo a Supertaça após alguns dias, se calhar ali 7 dias de treino, ou seja, isto não é positivo para ganhar condição física. Podem ver aí no canal. Ver não, porque é só áudio, mas tem o Spotify também do podcast que eu tenho de entrevistas que eu faço. Não é regular, ok? Não é regular, é algo que eu faço quando surge a oportunidade. A staff técnico. Eu entrevistei um fisiologista da Primeira Liga de Futebol e entrevistei um preparador físico da Primeira Liga de Futebol. E ambos dizem a pré-época é a base de tudo para ganhar condição física para o que aí vem. E a verdade é que temos jogadores que estão desgastados porque não tiveram férias e não tiveram pré-época e acabou por ligar uma época à outra e estão completamente rotos. E temos jogadores que estão completamente rotos porque não ganharam índices físicos porque tiveram 3, 4 meses de verão sem treinar. E dizem-me assim, então mas os jogadores não podem treinar por si próprios? Podem, e têm os seus planos, e têm os seus preparadores físicos pessoais. Claro que podem. A minha área de formação é o treino personalizado, é ginásio, digamos assim. E então sei mais ou menos daquilo que estou a falar. O que acontece é que um treino de PT, um treino num ginásio, não é equivalente a um treino num clube. E os próprios fisiologistas ou preparadores físicos falaram sobre isso. Ou seja, no clube há um desenho, há um planeamento para à semana, ao mês e ao ano, consoante aquilo que o Benfica vai apanhar. O Benfica ou outro clube vão apanhar e então as cargas são geridas. E o Benfica não passou por esse processo. O Benfica não ganhou essa capacidade física e então acaba por ter estes dois mundos. Uns cansados porque não descansaram, outros cansados porque não tiveram ganhos de condição física. Pegando aqui, tem sido aqui o calendário do Benfica, e não vou até ao início, porque isto é só para dar aqui a ideia. Como podem ver, isto são os jogos jogados. E como podem ver, ali a partir do Santa Clara, ali estamos a falar de 12 do 9 até 26 do 9, em 14 dias o Benfica teve Santa Clara, Qarabag, AFS, Rio Ave e Gil Vicente. Ou seja, estamos a falar de 5 jogos em 14 dias. Isto está aqui uma média quase, nem chega a sequer a 3 dias de descanso entre eles, ou seja, isto é muito curto. Vamos dizer 3 dias de descanso entre eles, que é o obrigatório. Portanto, isto é muito curto para um treinador que entrou ali a seguir ao Santa Clara. Reparem, o Mourinho acaba por entrar ali no jogo a seguir ao Qarabag, desculpem. E reparem que o Mourinho, desde dia 20 a dia 26, em 6 dias, jogou 3 jogos. Isto é efetivamente muito curto para um treinador, uma equipa técnica que chega, quer colocar o seu jogo, quer colocar as suas ideias, encontra a equipa arrasada mentalmente, encontra o ambiente nervoso em tudo o que rodeia ao clube, encontra os jogadores desmotivados, encontra dúvidas, encontra uma equipa que não tem uma identidade, e o próprio Mourinho já falou sobre isso. Esta é uma equipa sem identidade, é uma equipa que não sabe o que é que quer fazer em campo, não sabe o que é que quer jogar, e isto vai levar muito tempo, porque se de um lado há cansaço, do outro lado há falta de treino. E havendo falta de treino, o que acontece é que o Benfica não vai conseguir tão depressa convencer nas suas exibições. Depois, ainda vos posso mostrar também aqui o que está para vir. A nível do que está para vir, o que vocês podem ver é que o Benfica tem aqui também mais ou menos um calendário apertado novamente. Ou seja, o Benfica acabou de jogar nesta sexta-feira, acabou de jogar com o Gil Vicente em casa, um jogo difícil, como se viu, um dos piores jogos que vi nos últimos tempos no Benfica. Mas depois, também como podem ver, acontece que o Benfica vai jogar já com o Chelsea dia 30. Ou seja, estamos a dia 28, o Benfica jogou na sexta-feira, no dia 26, tem aqui 27, 28, fim de semana, e depois 29 na segunda-feira, 3 dias de descanso e depois Chelsea, vamos dizer aqui 3 dias e meio para depois encarar o Chelsea. Não vai haver grandes evoluções, ou seja, o que pode acontecer aqui é, do ponto de vista anímico ou do ponto de vista mental, é um jogo de Liga dos Campeões, é um jogo grande, é um jogo aberto, sem autocarros, e isto pode fazer com que o Benfica consiga colocar mais genica no seu jogo, mais motivação, uma alma diferente, até porque joga fora e sai aquele peso um bocadinho de jogar em casa e ter um estádio que também está instável neste momento. Portanto, veremos o que é que vai acontecer.
Sinceramente, não sei se vai perder, não sei se vai ganhar, mas acredito que não haja grandes melhorias do ponto de vista de futebol jogado. O que me parece é que realmente pode haver esse lado anímico de jogar a Liga dos Campeões, que já sabemos que para os jogadores, na cabeça dos jogadores, é sempre uma montra e que os leva muitas vezes a superarem-se em ambientes difíceis, sendo que o Chelsea também não está num momento por aí além, ainda agora perdeu, portanto pode haver aqui uma chance. Depois tem aqui uma semana, e aqui é onde eu espero mais desenvolvimento do jogo do Benfica, porque tem aqui efetivamente, não é bem uma semana, mas tem aqui alguns dias para variar, ou seja, tem aqui o dia 1, 2, 3, 4 e depois ainda um bocadinho do 5, digamos assim, para vir a planear o jogo com o Futebol Clube do Porto, que tem sido uma das melhores equipas, se não a melhor equipa, a par do Sporting deste campeonato, e a verdade é que o Benfica não está ao mesmo nível, ou não tem estado ao mesmo nível neste arranque de época, mas é um clássico, é mais um jogo em que normalmente o ambiente vai lá para cima, normalmente as duas equipas querem ganhar, o jogo é aberto, o jogo parte, portanto é aqueles jogos que muitas das vezes é 50-50 e não sabe o que é que vai acontecer. Mas a diferença é que em vez de ter 2 ou 3 dias para planear, estamos a falar aqui de 4 ou 5 dias para planear. E aqui é onde José Mourinho pode tentar meter um bocadinho mais do seu cunho pessoal, porque efetivamente vai ter aqui mais algum tempo. Se o Benfica vier arrasado de Londres, aí é completamente diferente, porque acho que a equipa vai entrar num estado mental muito complicado neste clássico. Por outro lado, se o Benfica conseguir aqui um bom resultado e com este tempo de treinar, ou este tempo para treinar, aí já pode ser diferente, porque efetivamente o Benfica já não tinha aqui 4, 5 dias para treinar há muito tempo e pode ser aqui uma boa chance para José Mourinho colocar aqui um bocadinho daquilo que são as suas ideias mais vincadas no Benfica. A questão é que depois o Benfica tem aqui uma pausa, digamos assim, para seleções, vai tudo embora e então tudo o que se possa ganhar ali naqueles 4, 5 dias não vai ser propriamente aquisitivo, não vai ser propriamente adquirido pela equipa, porque depois vão ficar ali meia dúzia de jogadores a jogar contra outra meia dúzia da equipa B e dos sub-23 que não vão à formação, que não vão à seleção, e o que acontece é que vai haver ali, como o José Mourinho já disse, vai ficar com 4 ou 5 e vão jogar quase às cartas entre eles, portanto não há aqui um grande trabalho nesses 15 dias, digamos assim, entre dia 5 e dia 19 de outubro, digamos assim, que é o Benfica Chaves para a Taça de Portugal, que é mais um jogo complicado do Benfica, porque lá está, não há tempo entre um jogo e outro para trabalhar a equipa. O Chaves é uma equipa também com um bom plantel de segunda liga, com ambições na segunda liga também. Não tivemos a sorte do Sporting e do Porto de apanhar equipas de escalões mais abaixo, e este vai ser um jogo mais apertado, ainda que se tenha passado esta ideia por parte do Mário Branco e do José Mourinho. O que é certo é que o Benfica tem mais do que a obrigação de ganhar este jogo. Se bem que este jogo é dia 19 e dia 21 joga logo com o Newcastle, ou seja, mais uma vez não há treino. Isto vai ser muito complicado. Isto, basicamente, o que eu vos queria trazer hoje é José Mourinho tem que fazer mais, porque trata-se de um dos melhores treinadores da história do futebol e o melhor treinador de sempre português. O Benfica não está a conseguir ter um futebol que impressione. As próprias substituições, o Tomás Araújo à esquerda, a entrada muitas das vezes de Barreiro quando o Benfica precisa ter bola, o João Veloso a 10 segundos do fim, ou seja, a questão de fazer tempo. Eu percebo que o importante é ganhar, mas usar um miúdo da formação para jogar, para entrar e sair, nem sequer chegou à sua posição, o árbitro apitou, quer dizer... Acho que o José Mourinho tem que fazer mais, nomeadamente nas substituições que tem feito ao longo do jogo, mas não o posso culpar de maus resultados ou de más exibições, porque a verdade é que não há tempo para treinar e a equipa mentalmente está está arrasada e a nível de cansaço também está em níveis muito elevados, como o Mourinho tem dito. Inclusive disse que temos andado a criticar o Enzo e ele tem-se andado a sacrificar pela equipa porque está em patamar físico muito, muito perto de se lesionar, tal o sacrifício físico que tem andado a fazer. Portanto, é neste ponto que estamos. Os jogadores estão nas lonas e não vai ser fácil recuperar este plantel, porque não é possível fazer uma pré-época em andamento, não é possível ganhar índices físicos jogando de 2 em 2 dias. Portanto, vamos ver como é que o Benfica vai gerir esta situação. O que me parece é que o Benfica poderia ter feito aqui uma questão diferente, que é, sabendo daquilo que iria ser a sua temporada, sabendo que o Benfica ia ter muitos jogos encavalitados uns nos outros, pelo menos até dezembro, depois logo se vê com o resultado, por exemplo, se o Benfica ficar fora das competições europeias, o campeonato fica logo mais desanuviado.
Mas não é isso que o Benfica procura. O Benfica quer continuar. Então, se quer continuar, o plantel tinha que ter aqui mais algumas opções. Por exemplo, eu disse na altura que Florentino ser um titular indiscutível do Benfica, acho que não. Tem coisas no seu jogo que não me agradam, como a dificuldade em ter bola, etc, etc, etc. Mas também disse que eu não o venderia, ou seja, é uma opção muito válida. Eventualmente o Enzo não estava num patamar físico muito perto de uma lesão física, nem de jogar em sacrifício. Ou seja, se houvesse Florentino, eventualmente o Enzo não estava nesse patamar. O Benfica tinha aqui uma temporada grande, sem pré-época, vindo do Mundial de Clubes e de uma época desgastante, portanto o plantel teria que ser mais longo. Ou então, vendendo esses jogadores, teria que haver aqui uma política de apostar na formação. O Prior está no plantel A? Sim. Porque é que só treina? O Veloso está no plantel A? Sim. Porque é que só entra para fazer tempo? Se o Benfica tem jogadores que estão completamente fatigados, estão à beira do colapso físico, porquê que não se dá oportunidades a quem possa entrar fresco na equipa? Gonçalo Moreira, por exemplo. Gonçalo Moreira foi chamado e o João Marinho diz que tem aqui um fraco pelo jogador. O Benfica não tem extremos. O Gonçalo Moreira é um extremo de raiz, de formação, mas tem brilhado mais numa posição parecida com o Trincão, ou seja, a jogar nas costas do avançado, muito móvel, a ligar o meio campo e o ataque, e é aí que ele tem-se destacado. O Benfica tem algum 10, também tem o Sudakov, e mais, não há. Testou-se lá o Prestiani, não jogou mais, portanto acredito que não tenha convencido o Mr. Mourinho. Estes jovens, se o Benfica quis vender os jogadores, se o Benfica quis vender um Tiago Oveia para rodar, ficou sem extremos. O Benfica quis vender o Artur Koglu, ficou sem extremos. Se o Benfica quis ter esta política, está tudo certo. O Benfica vendeu o Florentino também, está tudo certo. Mas se é preciso vender até por questões de fluxo de caixa, se é preciso vender até por questões de dinheiro, então não pode haver medo para apostar na formação para permitir rodar. O que o Benfica não pode fazer é, sem pré-época, com os jogadores cansados, com a equipa desmotivada, o Benfica não pode andar a jogar sempre com os mesmos 11, ou sempre com os mesmos 10, porque há ali ou Ivanovic ou Scheller para a esquerda. Não pode acontecer este tipo de situações, porque a equipa vai entrar ainda mais cansada no próximo jogo, a equipa vai entrar ainda mais nervosa no próximo jogo e todos sentem que a qualquer momento a equipa apaga. No jogo com o Gil Vicente foi assustador, a capacidade física do Benfica rebentou cedíssimo. O Luque Bacchio já se arrastava, o Sheldon já se arrastava e nem é dos jogadores que mais corre. Ou seja, é muito, muito complicada esta situação. Mourinho não tem culpa deste projeto que apanhou nas mãos, mas aceitou, então a partir de agora é o responsável máximo e tem que fazer mais. Veremos como é que o Benfica vai sair disto, mas para já a missão é muito complicada. Recuperar animicamente acho que é essencial e não vai ser com vitórias de 2-1. Claro que o importante é ganhar, mas não é uma vitória de 2-1 em que o Gil Vicente teve duas bolas opostas, teve um gol anulado por 6 cm que vai dar motivação à equipa. A equipa percebeu perfeitamente que podia ter perdido aquele jogo e que podia ter sido mais uma humilhação em casa. Não é esse tipo de vitória que vai dar motivação. O Benfica precisa de regressar às vitórias convincentes rápido, ou pelo menos às vitórias importantes, por exemplo, agora com o Chelsea, rápido, para afastar alguns fantasmas. O Benfica precisa de recuperar fisicamente, precisa de haver aqui aposta noutros jogadores que não os 11 titulares. É preciso. Há 11 jogadores, há muitos jogadores no Benfica à espera da oportunidade. O treinador pode acreditar mais, pode acreditar menos, mas há a necessidade deles entrarem em campo. Percebem? Há essa necessidade por uma questão física e mental de quem lá está sempre. E depois, parece-me que acima de tudo o lado mental é preciso vir aqui a puxar para cima, porque muitas das vezes uma equipa que até pode estar cansada, mas se mentalmente estiver confiante, estiver segura, estiver tranquila, as coisas acabam por aparecer porque os jogadores sabem perfeitamente que mais cedo ou mais tarde os resultados aparecem. Assim vai ser complicado. Veremos como é que isto se vai desenvolver. Esperemos que de forma positiva para o lado do Benfica. Estamos aí para o próximo vídeo já amanhã. Até breve.